E é claro que quem está comigo aqui é o meu parceiro Gabriel Luterbach para saber tudo o que se passou aí nesse mundo dos esportes. Muito bom dia, Gabriel. Bom dia, Bárbara. Bom dia ao pessoal de casa. Vamos começar pelo jogo entre São Paulo e Palmeiras, o jogo clássico paulista. E foi um clássico bem movimentado, com chance de pênalti, mas ficou no 0-0. Vamos conferir. O São Paulo começou com tudo. Em uma linda jogada de Igor Vinícius, Reinaldo teve a primeira chance clara de gol, aos 6 minutos. Aos 12, Luciano chutou no mesmo canto, com perigo ao gol de Everton. O primeiro ataque do Palmeiras só foi aos 33 minutos, no chute cruzado de Marcos Rocha. Aos 44, Ferrarese foi expulso após acertar uma cotovelada em Danilo. Com um a mais, Palmeiras martelou, até achar um pênalti revisado pelo VAR. Scarpa bateu, mas Felipe Alves, em um dia iluminado, defendeu. E assim foi a tônica da partida até o fim. São Paulo ainda teve mais um jogador expulso, o Beraldo. Mesmo assim, não foi suficiente para o Palmeiras furar o bloqueio. Fim de jogo, 0-0. O Bárbara, e a gente viu que o Palmeiras então deixou escapar os 3 pontos, teve 2 jogadores a mais, o Scarpa ainda perdeu um pênalti e foi um pouquinho criticado o Abel, porque o Abel o que ele fez? Colocou o time do Palmeiras todo para frente, encheu de atacante, mas faltou um pouquinho de gente no meio campo para poder municiar esses atacantes. Por outro lado, a estratégia do Rogério Ceni parece que deu um pouquinho mais certo, não só por causa do resultado, mas por ter conseguido segurar mesmo com 2 jogadores a mais. Também teve, claro, que contar com o Felipe Alves, o goleiro do São Paulo, que estava em uma noite iluminada. Defendeu o pênalti, também a gente está vendo aí nos melhores momentos, fez outras defesas brilhantes. Então, Felipe Alves, Rogério Ceni como os maiores destaques desse jogo. São Paulo agora vai enfrentar o Coritiba no meio de semana, com um joguinho atrasado aí para poder pontuar e tentar brigar ali pela pré-Libertadores, a Libertadores. E, Gabriel, pela circunstância, é aquele 0-0 que para o Palmeiras tem a cara de derrota, né? Porque se beneficiou em vários aspectos, com jogadores a mais, né? E aí não conseguiu colocar isso aí como reflexo no placar. E foi pior ainda porque o Internacional venceu o Botafogo ontem, o Internacional que é o segundo colocado. Então diminuiu a vantagem de pontos do primeiro para o segundo colocado. Vamos conferir. Reinaldo teve... O Botafogo começou a partida com tudo, mas o Internacional foi equilibrando aos poucos. A melhor chance do primeiro tempo foi uma cobrança de falta, onde o torcedor até gritou gol, mas só levou perigo. O segundo tempo começou assim como no primeiro, com o Botafogo empilhando chances, mas quem foi efetivo foi o Internacional com Romero. 1-0, placar final. E agora do primeiro ali para o segundo diminuiu essa vantagem ali de 8 pontos, né, Gabriel? Exatamente. Eu falei aqui agora há pouco que o Abel foi um pouquinho criticado pelas mudanças. Quem mudou bem foi o Mano, porque no primeiro tempo o jogo estava 0-0 e o Mano colocou no segundo tempo o Tyson e o Brian Romero que fez o gol. E o Tyson foi um jogador muito importante para o Internacional fazer um golzinho ali. Então, se a gente falou que o Abel ontem não foi muito bem, claro, elogiando o Abel. O Abel é o melhor técnico do Brasil, atuando no Brasil disparado. Exatamente. Mas por conta das circunstâncias ontem do jogo, o Mano mandou muito bem, colocando o Brian e o Tyson, que ajudou muito o Internacional a sair com a vitória. A resposta é imediata, né? Você faz a substituição, coloca em campo e o cara vai lá e faz o gol. Exatamente. Outra curiosidade desse jogo também foi o Tyson, que eu acabei de falar. O Tyson ele saiu da Ucrânia brigado com o técnico Luiz Castro, que é o técnico atual do Botafogo. E ontem eles fizeram as pazes, ontem eles deram um abraço antes do jogo. O Tyson... Eu fico tão feliz quando eu vejo esse tipo de coisa no futebol. Dá uma esperança, né? Ainda mais que daqui a pouquinho a gente vai falar de coisas não tão legais, cenas lamentáveis. Pra alma, né? Essas Exatamente. Cenas. Então esse abraço entre o Tyson e também o Luiz Castro é uma boa notícia. No próximo jogo, o Botafogo vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense ontem que venceu o Avaí por 3-0, enfim conseguiu vencer fora de casa. E é outro destaque aqui do Resenha Esportiva. O Avaí começou pressionando, mas o Fluminense respondeu com cano. Aos 24, Iago tentou encobrir o Vladimir, que se recuperou, mas na sobra, Cana abriu o placar, faz o L. No fim do primeiro tempo, ampliou com o David Braz, 2-0.
Aos 17, para fechar o placar, uma obra-prima. Arias, Ganso deixou passar, Iago, Ares e Martinelli, 3-0. Laço, né, Gabriel? É tão legal quando a gente vê assim, essa bola trabalhada, quando a gente vê a sintonia do grupo. E além de ter tido esse gol lindo aí, mostrou também o encerramento de uma sequência ruim do Fluminense, né? Conseguindo fazer agora esse 3-0. Era a pior sequência do Fluminense, com 3 derrotas consecutivas. Agora o Fluminense conseguiu dar um fim aí, esse momento não tão bom. E a gente tem costume de achar que golaço é um chute de fora da área, uma bicicleta, um voleio. Mas gols assim, com um toquezinho, é muito bonito também. Muito. E outra coisa também, o Diniz, a gente está falando, já que hoje a gente está falando de treinador, o Diniz arrisca muito saindo por trás, saindo do lado da zaga. Mas quando dá certo, abre muito campo. E quando dá certo, faz esses gols assim, de aproximação, um toquezinho. Então é um futebol muito bonito quando dá certo. Então ele é muito criticado porque às vezes ele exagera muito. Tem alguns momentos que poderia dar um chutão, alguma coisa assim. Mas quando dá certo, esse gol no detalhe, o Fluminense saiu lá de trás e foi construindo até lá no ataque do Avaí. Então um golaço realmente, uma jogada muito bonita. Toquezinho ali do Ares, com o Martinelli, com o Iago. O Iago ontem que foi titular, o Diniz, até por essas 3 derrotas consecutivas, mexeu no Fluminense, colocou o Calegari na lateral esquerda, colocou o Iago ali no meio campo para reforçar o meio campo, jogou com 2 atacantes e deu certo, porque o Iago fez esse chute que a gente viu ali, que fez o gol do Cano, também participou desse gol do Martinelli. Então, as mexidas do Diniz também deram muito certo. Se a gente falou que o Fluminense vem de 3 derrotas consecutivas, o Avaí agora foi para a 5ª derrota consecutiva. Então, o Avaí que está lá embaixo na tabela, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. E vai ficando ainda mais abalado, Fica né, mais Gabriel? abalado, ainda mais porque se ganhasse, ele ia ficar próximo de sair da zona do rebaixamento, com as circunstâncias dos outros jogos. Então tomar um banho de água fria assim, realmente é um pouco desmotivante, né? Ainda mais que a gente já está na etapa final do campeonato. Quando você se aproxima da possibilidade de recuperação, e você falou muito bem, aquele banho de água fria, né? E que para se recuperar de uma situação que já está também mais complicada, eu acho que fica ainda pior. Vou falar, o Fluminense foi com essa vitória, voltou para o G4. No sábado, o Flamengo venceu o Atlético Mineiro com um time quase C. A gente pode nem falar que é o time reserva, com um time quase C. Também teve vitória do Fortaleza contra o América Mineiro, a gente está destacando aqui. E com esses jogos todos, vamos mostrar a classificação, porque teve alterações. Vamos ver como é que ficou aí essa Exatamente, posição. eu falei que o Fluminense já entrou no G4, a gente já falou que o Internacional diminuiu a vantagem para 8 pontos. O Corinthians ainda não jogou, como a gente viu ali agora então na tabela. Tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos. Vamos destacar também o Fortaleza. O Fortaleza que venceu o América. Olha como é que ele colou na América. Então ali o 8º e o 9º, muito próximos. Então uma vitória crucial do Fortaleza enfrentando o América Mineiro. E olha que o jogo era em BH, hein? Então ainda mais enaltecida essa vitória do Fortaleza. E a gente também está vendo ali o Avaí, que perdeu para o Fluminense, fica ainda mais difícil na 19ª colocação. Se vencesse, ele ia pular para 31 pontos e ia ficar ali na beiradinha de sair dessa zona tão incômoda. Hoje tem mais jogo, tem Bragantino contra o Santos, às 8 horas da noite, com a Bragantino ali brigando ali por uma vaga na pré-Libertadores. Eu ia falar isso, a galera, a briga continua, porque assim, pode não valer o Brasileirão desse ano, mas a vaga na Libertadores ali, pré-Libertadores está garantida, né, Gabriel? Exatamente. E agora a gente vai falar sobre Série B, porque ontem também teve uma final de campeonato entre Sport e Vasco, e o jogo ficou 1-1. Vamos conferir. Sport e Vasco disputaram uma final de campeonato na Ilha do Retiro. Dono da casa, Sport teve mais chances, mas a melhor na etapa inicial foi do Vasco no escanteio batido por Nenê. No segundo tempo, em mais uma batida de escanteio, Vasco quase abriu o placar. O Sport respondeu com Wagner Love pegando a sobra e La Bandeira empurrando de cabeça para o fundo das redes, 1-0. Quando a partida encaminhava para o fim, Saulo deixou escapar e fez pênalti em Alex Teixeira, revisado pelo árbitro após pedido do VAR. Na marca do penal, Raniel colocou no fundo das redes, dando início às confusões e cenas lamentáveis. A partida acabou assim, 1-1. E o pior, Gabriel, é pensar que assim, mais do que o placar, o que ficou em evidência não foi isso, né? Exatamente. São cenas lamentáveis, cenas tristes que a gente não gosta de falar aqui, a gente gosta de focar na esfera esportiva, no 11 contra 11, mas infelizmente a gente precisa trazer essas notícias tristes
E eu vou falar uma coisinha que é uma opinião que talvez seja um pouco impopular. Porque o Raniel foi comemorar o gol que ele fez. Ok que ele estava provocando, porque ele já foi jogador do Santa Cruz, mas se a gente proibir o jogador de comemorar, a gente também está errado. O jogador fez o gol, é o ápice do jogo, exagerou um pouquinho, exagerou com o Nenê jogando a cadeira para cima, mas ele estava comemorando o gol. E eu me lembro de um jogo, o Messi contra o Real Madrid, quando ele comemorou, ele tirou a camisa e mostrou a camisa dele para os torcedores do Real Madrid. E ficou tudo por aí. Os torcedores do Real Madrid ficaram olhando e aplaudindo o jogador. Então, a gente vai proibir agora o jogador de comemorar o gol? Eu acho que a gente tem que ver também. a origem do problema, né? Hoje em dia é um problema a pessoa ir lá comemorar fazendo essa provocação na torcida adversária, porque a gente sabe do que está sendo o desfecho, né? Dessa confusão. Quando, na verdade, o que a gente tem que arrumar é a nossa postura, né? Diante das situações. Então não justifica. Como a gente falou no bloco anterior, eu e a Mari, ali a gente não está falando de um inimigo. A gente está falando de uma rivalidade esportiva, né? Que tem que como ficar o próprio ali dentro nome do campo. fala, é esportiva. E tem que ficar ali dentro do campo, Ficar né, Bárbara? dentro do campo, exato. Infelizmente, esse não foi o único episódio de ontem. Num jogo também entre Ceará e Cuiabá pela Série A, também teve mais confusão. Foi o Davidson que fez o gol, o Ceará empatou logo depois e começou uma briga generalizada entre os torcedores do Ceará. Então, eles invadiram o campo, assim como também no jogo do Sport, invadiram o campo, cobraram os jogadores. E assim a gente tem que falar, a cobrança tem que ficar na arquibancada, o torcedor paga o ingresso, pode vaiar o que quiser, pode se manifestar da forma que ele quiser, desde que seja respeitosa, mas agora invadir o campo para poder cobrar o jogador dentro do trabalho dele, é errado, né? E, Gabriel, também vou trazer a minha opinião sobre esse cenário. Eu acho que não é torcedor de verdade quem faz isso, é quem usa o futebol como pretexto para exercer a violência. Porque a gente sabe, quem realmente ama o futebol, gosta de se envolver, a graça está exatamente essa, da gente ter a liberdade de poder conversar e brincar com quem torce por um outro time. Então, para mim, quem vai para campo, quem vai ali torcer e exerce essa violência, para mim, usa o futebol como pretexto. A última coisa que está ali para fazer é torcer. Bárbara, infelizmente a gente tem que encerrar a resenha esportiva de hoje com essas imagens lamentáveis de Sport contra Vasco e Ceará contra Cuiabá. A gente queria terminar aqui com gols, mas infelizmente vamos encerrar com essas imagens tristes aí. E que fique, né, como aprendizado. Obrigada, viu, meu Obrigado parceiro você. de resenha. Até a próxima.